Olá, meus irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto do ano 2020. Nós ainda estamos no enfrentamento da pandemia de coronavírus e é bom que nós tomemos muito cuidado, especialmente os irmãos que são do grupo de risco, devem tomar muito cuidado, mas todos devemos tomar cuidado, não facilitar com esse vírus, né? Ele às vezes se manifesta de forma muito branda, mas às vezes ele se manifesta de forma muito violenta, levando muitas pessoas a óbito. Então é bom que nós tomemos cuidado. E por isso mesmo, meus irmãos, nós ainda estamos gravando as nossas reflexões para enviar àqueles irmãos que vão preferir ficar em casa, ainda não vão participar dos nossos cultos presenciais. E para hoje, para você realizar o culto, seu culto de oração aí na sua casa, aqueles que vão ficar em casa, eu quero enviar uma reflexão com base no Salmo 1, para que você possa usar, se você quiser usar, obviamente, né? Vamos falar aí sobre o crente bem-aventurado. O Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O livro dos Salmos, meus irmãos, tem 150 capítulos, e não é um livro composto em uma só época e por um só autor. A maioria foi de autoria de Davi, mas também tem salmos atribuídos a Asaf, a Moisés, a Etã, aos filhos de Coré e a outros que são anônimos. Então é uma compilação, uma coletânea de escritos poéticos reunidos em um só livro. E quem escreveu o Salmo 1? Não é identificado aí no Salmo quem é o seu autor. O autor não é identificado. E em não sabendo quem é o autor, e também não havendo no Salmo a inserção de nenhum fato histórico, além do autor, nós também ficamos sem saber quem foram os seus primeiros leitores, apesar de imaginarmos que foram pessoas do povo de Israel, né? Mas pessoas de que época? Quais foram essas pessoas? Então, isso nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, em se tratando da palavra de Deus, então ele é endereçado a todo aquele que teme a Deus. E se você é alguém que teme a Deus, então ele é endereçado a você. Se você é crente em Jesus, ele é endereçado a você. Porque todo crente é chamado para ser bem-aventurado. Mas bem-aventurado como? O que significa ser bem-aventurado? Alguns diriam que ser bem-aventurado é ficar rico, né? Outros diriam que ser bem-aventurado é deixar de ser funcionário e se tornar patrão. Ainda outros diriam que é conquistar a casa, o carro, a fazenda, o salário altíssimo e muitas outras opiniões desse tipo. É mais ou menos assim que nós somos ensinados hoje. Até há citação de muitos servos de Deus a quem Deus concedeu estas coisas ou coisas semelhantes a estas, dentro do contexto do tempo em que eles as receberam. Mas o que dizer, por exemplo, de Estevão? Será que Estevão não era servo de Deus? Obviamente que sim, né? Estevão, o primeiro mártir a morrer por Cristo, era servo de Deus. Mas Estevão teve estas conquistas? Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos registrado que Estevão teve alguma dessas conquistas. E como foi que Estevão morreu? Se os irmãos abrirem as suas Bíblias lá no livro de Atos, vão ver que Estevão morreu apedrejado por causa de pregar o Evangelho. Então Estevão não foi um bem-aventurado? Claro que sim, né?
Estevão foi um bem-aventurado, porque na verdade bem-aventurado não é ficar rico, não é simplesmente deixar de ser funcionário e se tornar patrão, não é simplesmente conquistar coisas, né? Então Estevão foi um bem-aventurado. E o que dizer, por exemplo, meus irmãos, também de Pedro, o apóstolo? Será que Pedro era servo de Deus? Todos vão de concordar que sim. Como foi que Pedro morreu? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo diz a tradição. Ele estava para ser morto crucificado. Quando ele viu que estava para ser morto crucificado, ele disse que não era digno de morrer conforme morrera o seu mestre. Então ele foi colocado de cabeça para baixo. Será que Pedro não foi bem-aventurado? Obviamente que sim, né? Era o apóstolo Pedro. E Paulo? Paulo era servo de Deus? Claro que era servo de Deus. Todos nós concordamos. Mas Jesus disse que ele, Paulo, experimentaria o que é sofrer pelo Evangelho. Paulo tinha um espinho na carne que Deus não tirou. Paulo foi preso, açoitado mais que uma vez por causa do Evangelho. Depois ele foi preso e morreu executado, provavelmente em 67 depois de Cristo, em Roma, no tempo de Nero. Será que Paulo não foi bem-aventurado porque não teve essas coisas que as pessoas entendem hoje como sendo coisas que fazem de alguém um bem-aventurado? Claro que Paulo era bem-aventurado. Quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, meus irmãos, ele salvou Noé e sua família, porque Noé era justo. E em outra ocasião, Deus prometeu a Abraão que não destruiria Sodoma e Gomorra se lá houvessem 10 justos. E se você quiser, pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 18, de 22 a 33, para ver o interessante argumento de Abraão ao falar com Deus sobre essa questão. Então, no tempo de Noé, Deus salvou Noé e sua família, porque eles eram justos. No tempo de Abraão, Deus disse que se houvesse em Sodoma e Gomorra apenas 10 justos, ele não destruiria aquela cidade por causa desses 10 justos. Mas e em episódios como as 2 grandes guerras mundiais, em que morreram milhões de pessoas, como o ato terrorista no World Trade Center, o tsunami do Japão, o rompimento da barragem Mariana aqui no Brasil, né, e depois em Brumadinho, e agora nessa pandemia que o mundo vive, o nosso país vive, será que não morreram e estão morrendo milhares e milhares de justos nesses e em outros episódios? É claro que sim. Com pouca pesquisa, meus irmãos, nós poderíamos passar aqui um bom tempo citando exemplos de servos de Deus que passaram por muitas dificuldades semelhantes a estas e até piores do que estas. E aí fica a pergunta: falhou nesses casos a palavra de Deus? Será que o guarda de Israel tosquenejou, cochilou? Obviamente, sabemos que não. Deus não fala em sua palavra em coisa alguma. Os falhos somos nós, porque nós lemos a palavra de Deus à luz dos nossos conceitos pessoais. E aí nós erramos. A bem-aventurança aqui no Salmo, meus irmãos, não é segundo os homens. A bem-aventurança não é segundo os nossos conceitos. A bem-aventurança é segundo Deus. Em algumas ocasiões ela se apresenta, a bem-aventurança se apresenta ou se manifesta segundo o conceito que nós temos, é verdade. Em alguns casos, alguns prosperam financeiramente e em alguns casos, alguns conquistam a casa, o carro, a fazenda. Em alguns casos, alguns deixam de ser empregados e se tornam patrões, mas nem sempre. Nem sempre. Entretanto, todos os que são justos, conforme diz o Salmo, isto é, justificados por Deus, hoje nós dizemos assim, né? Justificados por Deus em Cristo Jesus, são bem-aventurados, segundo Deus. Então, o bem-aventurado, meus irmãos, é aquele, segundo Deus, é aquele que, aqui no Salmo 1, não anda segundo o conselho dos ímpios, isto é, não vive o modo de vida do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores, não se associa àqueles que escarnecem, que zombam. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O bem-aventurado segundo Deus, em Mateus 5, é aquele que é humilde de espírito, isto é, aquele que sabe que nada é e nada tem com Deus a não ser em Cristo. É aquele que chora, lamenta, não os reveses da vida, mas o pecado. É aquele que é manso, isto é, entrega a Deus todas as suas causas. Aquele que tem fome e sede de justiça, a justiça de Deus. Aquele que é misericordioso, que é limpo de coração, que é pacificador. Aquele que, se sofre algo por causa de Jesus, não se entristece, antes alegra-se. O bem-aventurado segundo Deus, em Lucas 12, de 35 em diante, é aquele que é servo vigilante, que não se descuida quanto às suas responsabilidades diante do Senhor. O bem-aventurado em Apocalipse 16, 15, é aquele que vigia e guarda as suas vestes, entre aspas, para que não ande nu e não sejam vistas as suas vergonhas. E em outras passagens, meus irmãos, o bem-aventurado segundo Deus é aquele que, entre aspas, deixa o mundo. Como é que se deixa o mundo? Se deixa o mundo evitando a cumplicidade com ele. É a mensagem que nós lemos lá em Romanos 12, versos 1 e 2. Né? É aquele também se deixa o mundo permanecendo separado do mal que nele há. É a mensagem que lemos em 2 Coríntios 6, de 14 até o verso 1 do capítulo 7. E a ideia presente no texto de 2 Coríntios é a ideia de não estar emparelhado a um animal incompatível. É a mesma ideia de Deuteronômio 22:10, que diz que com boi e com jumento juntamente não lavrarás, porque são animais incompatíveis. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que nós não devemos estar associados a tudo ou qualquer coisa que for incoerente com o que nós somos. E o que nós somos? Nós somos santuários, se cremos, em Jesus, somos santuários do Deus vivente. E deixa o mundo, meus irmãos, não o amando. Obviamente não se trata das pessoas, mas do sistema mundo, né? É o que diz 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, né? Porque o mundo passa. Então, a concupiscência do mundo, né? A concupiscência da carne, a soberba da vida, essas coisas, não amando aquilo que há no mundo. Esse é o varão bem-aventurado. E por que ele é bem-aventurado? É bem-aventurado porque o fruto que Deus quer produzir através do seu Espírito é nele encontrado. Por isso que ele é bem-aventurado. Não é porque ele ficou rico, não é porque ele conquistou, né, coisas materiais. Não, ele é bem-aventurado porque o fruto que Deus quer produzir através do seu Espírito é nele encontrado. Ele é bem-aventurado porque no dia do juízo, diferentemente dos ímpios, ele poderá estar em pé na presença de Deus. Os ímpios não poderão estar em pé. Os ímpios não subsistirão no dia do juízo, né, na congregação dos justos. Mas o justo sim, o justo poderá estar em pé na presença de Deus. Ele é bem-aventurado porque ele pertence ao reino dos céus. Ele é bem-aventurado porque receberá o consolo de Deus no dia em que Deus retirar por completo o pecado. É bem-aventurado porque ouvirá da boca de Jesus: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. E é bem-aventurado porque é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Então, meus irmãos, esse é o varão, o crente bem-aventurado. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aquele que foi justificado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então, esse é bem-aventurado.
Que todos nós, meus irmãos, possamos ser, pela graça de Deus, bem-aventurados assim, e que possamos caminhar por esse mundo, em nossa peregrinação nesse mundo, como pessoas bem-aventuradas, na presença do nosso Pai Celestial. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração.